O Brasil é uma piada de mau gosto. Antigamente, quando eu via as maiores economias do mundo, sempre me interessei desde criança, e eu ficava muito eufórico, achando que o Brasil um dia ia ser a maior potência do mundo, em economia, educação e por aí vai, indústria, militar também, principalmente. E eu sempre tive uma certa esperança quando eu via aqueles países mais ricos do mundo. Quando eu era criança eu gostava muito, tem até as músicas, é uma nostalgia muito boa. E eu sempre tive essa esperança no Brasil. Aí fui trazendo para cá conforme eu fui crescendo. E eu fui vendo, cara, que a realidade era completamente diferente. Porque o Brasil, assim, ele não é um país, sabe, como o da Europa, da América do Norte ou da Ásia, é assim, mais pro lado norte, né? Porque justamente eu não sei porque os países frios são mais desenvolvidos, justamente porque é frio, uma das características. Mas o Brasil, cara, realmente ele não vai se desenvolver. Tem muita gente que tem esperança e tal, é normal. Apesar do Brasil ser tá entre as 10 maiores economias do mundo, ele nunca conseguiu, no seu auge, ultrapassar o 6º lugar. Só no máximo 6º lugar. E não foi por mérito dele. Foi porque justamente os outros países decaíram. Não foi porque a economia aumentou, foi porque os outros caíram. E o Brasil, se não me engano, atualmente, em 2024, eu acho que ele está em 8º lugar da maior economia do mundo. Mas é aquele negócio, o Brasil é um país de dimensões continentais. E ele, por ser um país grande, tem uma probabilidade de riqueza maior. Digo, de bens e serviços, o PIB, né? E é só nisso que o Brasil é bom, na quantidade, porque se for parar para pensar, tem a desigualdade e tal, não adianta ter um país que é a 8ª maior economia do mundo e o poder de compra, no caso do Brasil, é um poder mediano indo para péssimo. O Brasil ele tá fadado, cara, há muito tempo para ser um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, no máximo em desenvolvimento. Porque o Brasil tem uma coisa que os outros não têm, como a nível da Europa ou América do Norte, que não é uma cultura centralizada. Eu não vou dizer em uma raça, porque o Brasil não tem raça, assim, digo, de gene brasileiro. Só se for os indígenas, mas o Brasil ele importa muita cultura do estrangeiro. E não é ser como é que se diz? Não é xenofóbico. É xenofóbico, né? Não é sendo xenofóbico. Porque se for parar para analisar, os países da Europa, eles justamente filtram bastante a imigração. Não é de qualquer jeito que você vai para lá. Agora do Brasil, você pode vir. No Brasil, como se dizem, a casa da mãe Joana. Pega todo tipo de gente e não tem problema. Eles vão trazendo a cultura, vão trazendo mais cultura de um lado para o outro e vai fazendo uma mistureba e vem, aí chega na política, no palanque político, falam que tem que ter diversidade, que não sei o que, e o país não tem um rumo certo. Mas também tem outra coisa que fala, um país de dimensões continentais, quando ele é horizontal, vertical, quando ele é vertical, ele cria climas diferentes e por isso povos diferentes. Por exemplo, o Brasil é um país grande, muito grande, e ele não é grande horizontalmente. Ele é grande verticalmente. E ele tem 2 tipos de povos, do norte e nordeste, sul e sudeste. Justamente a parte mais quente, que é o norte e nordeste, é mais subdesenvolvido, tem menos qualidade de vida. Agora, o sul e o sudeste têm uma qualidade melhor de vida. E não só porque é um clima mais frio, mas também porque ele recebeu muitos imigrantes europeus. E justamente os imigrantes europeus, como italianos, holandeses, principalmente italiano e alemão. Muita gente acha que o povo do sul ele é menos receptivo, mas é por causa também dessa cultura que os europeus trouxeram lá para o sul e aqui no sudeste também.
mas é mais para o sul mesmo. No sudeste não tem muito isso. E eles trazendo essa cultura da Europa para cá, eles desenvolveram mais a indústria, trouxeram mais conhecimentos, mais empreendedorismo, inclusive, porque o Brasil, se não me engano, o Brasil só tem uma única marca de computador. E outra coisa que eu queria falar muito é justamente porque o nosso governo não prioriza o desenvolvimento da nação. Ele não investe no próprio país, só investe lá fora. Por exemplo, sempre quando alguém fazem memes disso, sobre um computador da Positivo, porque é muito ruim, falam que ele tem um processador de um celular e tal. E eu fui ver, o Positivo é uma única marca, se não me engano, a única marca brasileira de computador, e é do Sul. Ela é uma empresa que tem como sede o sul do Brasil, se não me engano, no Paraná, eu acho. E o brasileiro, ele não investe, o governo brasileiro não investe, e o próprio brasileiro, ele escarnece do seu próprio povo, do seu próprio desenvolvimento. E, cara, isso é o que mais empobrece o país. Eu não sei, assim, na verdade eu sei, cara, eu não tenho mais essa esperança do Brasil se desenvolver, ser, sabe, nível Europa, nível Estados Unidos ou Canadá. Porque outra coisa também que eu odeio, eu pessoalmente odeio, é o clima quente, sol o dia todo. Eu nunca gostei. E infelizmente o Brasil está fadado ao fracasso, ou meio que um vai ou não vai, um subdesenvolvimento constante, que está se desenvolvendo. Podem ter argumentos de que está se desenvolvendo, mas nunca se desenvolve. Sempre tem essa bipolaridade política que puxa de um lado e para o outro. E infelizmente o Brasil, ele é um país apenas para ter mão de obra em grande quantidade. Uma mão de obra em grande quantidade. A mídia podre, ela só investe em músicas obscenas, enfim, músicas obscenas, essas coisas de, como se diz no sertanejo, coisa de corno, todas essas palhaçadas que tá entranhado na cabeça do brasileiro, o brasileiro médio, né? Como dizem, o bostileiro, infelizmente. E isso é o que mantém a massa, né, subdesenvolvida mentalmente, e por ser mentalmente, também materialmente. E sempre vai ficar, sabe, naquela de uma grande quantidade de pessoas, uma grande massa de pessoas com pensamento pobre, e obviamente isso vai deixar a nação com uma má cultura, e mantendo a base da pirâmide bem larga e forte, para manter o quê? A grande minoria rica. Esse é o problema. Querem melhorar a educação do país, mas eles não que investem na educação, mas eles investem muito mais e glorificam muito mais a mídia com essa cultura brasileira, né, do funk, sertanejo, que sertanejo no caso não é que fala coisas extremamente obscenas, mas ele traz uma energia negativa que só fala de beber, traição e, enfim, depressão. Sabe, é praticamente um funk, só que mais modesto, digamos assim. E é triste, cara. O Brasil, ele não vai, sabe, crescer. Não vai. Ele só vai ficar nessa mediana pra ruim, bem ruim. E não é agorando. Isso é óbvio, qualquer um dá pra ver. E se o Brasil tivesse uma cultura própria, uma cultura nacional, não estou falando de cultura, não estou falando de cultura africana, de carnaval, porque isso veio da África. E se estabilizou aqui com algumas características do Brasil e se tornou carnaval, não é exclusivo da África, mas enfim. Eu não estou falando que o subdesenvolvimento vem da África, eu estou falando que o subdesenvolvimento do Brasil, na minha opinião, é a cultura, como posso dizer, meio que Frankenstein, uma cultura montada de outras culturas, não tem uma originalidade. O que
interfere justamente no pensamento do brasileiro. Infelizmente.